Sejam muito bem-vindos ao Esperança Cast, o seu podcast das noites de sexta-feira, às 20 horas. E eu vou te fazer aquele velho e bom pedido de toda sexta-feira para você pegar o link do nosso podcast e enviar para todos os grupos do seu WhatsApp. Você vai enviar no grupo da igreja, no grupo da família, do churrasco, com papagaio, com periquito. Você vai enviar para todo mundo, porque hoje o episódio está especial. E se você chegou até aqui, eu vou te fazer aquele pedidinho que é gratuito, eu não vou te cobrar nada, para você se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre que nós entrarmos ao vivo, sempre que nós postarmos algo, o YouTube te notificar das novidades do Esperança Cast. Eu sou a pastora Cíntia. Eu me chamo Lucas e nós queremos, antes de apresentar os nossos convidados de hoje, porque hoje o assunto promete, nós queremos falar dos nossos patrocinadores, que são empresas que têm acreditado no Esperança Cast. Sim, a Mariana, especialista em design de sobrancelhas, extensão de cílios, com atendimento profissional personalizado que vocês vão amar. É só agendar o seu horário, ligar lá, falar com a Mari. Nós vamos deixar tudo na descrição do vídeo. E também a nossa escola teológica da Nova Esperança, a Etne. Você que quer estudar o médio em teologia de forma fácil, prática, facilitada. Lucas, eu não posso ir presencial, dá para fazer AD? Dá, nós temos a nossa turma EAD, a nossa turma presencial, nós temos a apostila, o certificado da conclusão do curso, bom, um material de extrema qualidade para você estudar lá com a gente. Sim, o Matheus, que dá aula de tênis, se você quer aprender, já tá paradinho em casa, não tá fazendo nada, tá ficando mais fortinho, né, Lucas? É verdade, você que engordou como eu. Dá pra ir lá, o Matheus tá esperando vocês. Também um ótimo preço, negocia lá com ele. Nós vamos deixar todas as informações na descrição do vídeo. E também, agora o nosso irmão Elias, ele tá com a EG Classic Watts. Eu espero ter falado certo dessa vez. Eles têm modelos masculinos e femininos de relógio para você que quer andar com elegância. Ter um relógio bonito é comunicar. Então, se você quer ter um relógio de qualidade, quer andar elegante, chama o irmão Elias. Todos esses nossos patrocinadores, os contatos estão na descrição do vídeo para você entrar em contato com facilitar. Ele facilita as condições de pagamento, de parcelamento. Então, faz essa moral aí pro teu pai, tá chegando o Dia dos Pais, faz essa moral aí também. E agora nós queremos apresentar os nossos convidados, pastora Cíntia, para um assunto que geralmente gera muita polêmica, né? E com muita alegria nós queremos receber aqui primeiramente o pastor Vitor Couto. É a segunda vez, né, pastor, que está com a gente aqui agora no estúdio novo. E eu coloquei ele na mesa, falei, pastor, vamos lá para a gente ter essa conversa. Pastor, seja muito bem-vindo. Amém. Graça e paz a todos vocês, a toda a audiência. Seja muito bem-vindo ao Esperança Cast. Eu agradeço pelo convite ao nobre amigo Lucas, que Deus o abençoe, um estudioso das Escrituras, que o eterno Deus continue abençoando a sua vida, a pastora Cíntia, que compõe também a Esperança Cast, que Deus enriqueça vocês, que o conteúdo que vocês têm apresentado possa alcançar várias outras vidas. Eu agradeço pela oportunidade de poder conhecer pessoalmente o pastor Walter Regiane, que o eterno Deus o abençoe, foi predestinado que nós pudéssemos nos conhecer neste momento, e que Deus nos abençoe e que nos dê um bate-papo saudável, bíblico, para a edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus. E também com muita alegria, pastora, receber aqui pela primeira vez. E já foi muito pedido, eu não queria dizer, mas tem amigos em comum que falam, você tem que levar o Walter lá. E eu entrei em contato e falei, cara, deve ser muito difícil para trazer ele. E foi muito fácil a comunicação, um amigo meu fez a intermediação. Pastor Walter, que alegria poder recebê-lo aqui pela primeira vez na mesa do Esperança Cast. Uma alegria minha estar aqui, conhecendo mais esse espaço aqui. Na realidade, a gente não pode perder essas oportunidades de falarmos a respeito do Evangelho de Cristo. Então, eu espero que este bate-papo possa produzir mais luz do que calor. Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe toda a equipe que está trabalhando aqui, os irmãos que me convidaram, pastor Vitor e toda a audiência. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos embora. Bora que hoje a conversa vai ser quente. Eu começo? Pode ir pra cima, pastor. Eu vou ler, tá, gente? Porque ó, eu falei que hoje eu só ia ficar de braços cruzados, só querendo aprender. Lucas vai me ajudar. Total, Depravity F.
seria sobre Do livre-arbítrio, o livre-arbítrio. Se a depravação é total e o ser humano não pode sequer desejar salvação sem regeneração prévia, como explicar os textos, vinde a mim todos que estáis cansados, Jesus convida quem não pode ir? É para mim essa pergunta? É. Então, por exemplo, assim, fazer um paralelo. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o teu próximo com a ti mesmo. Ambos, amar a Deus sobre todas as coisas, o homem não consegue. E o homem também não consegue amar o seu inimigo como ele ama a si mesmo. Então, muitos dos mandamentos de Jesus, ou do próprio Deus, está para provar que o homem não consegue. Tanto que nós vamos lá em João 6, naquele diálogo que Jesus tem lá com os seus discípulos que foram atrás dele para que ele multiplicasse o pão. Ele fala assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, o convite de Cristo, ele é genuíno, porém ele só prova que o homem não é capaz. Os mandamentos de Cristo, os mandamentos de Deus, é para provar que o homem não é capaz de obedecer os mandamentos. E esse é apenas mais um deles. O pastor, ele chama a ovelha. Ele chama a ovelha. Mas enquanto ele não vai buscar a ovelha não vem. Ela é incapaz de atender esse chamado, se esse chamado não for acompanhado da força do Espírito Santo. Daí, com a força do Espírito Santo, Deus busca a pessoa e leva a Cristo. E depois Cristo leva de novo ao Pai. Pastor Walter, para a gente entender assim, aproveitando já que o senhor estava falando, quando a gente fala da salvação, e a gente até começou falando sobre o livre-arbítrio, existem várias perspectivas quando a gente fala sobre a salvação, né? Você tem heresias muito fortes, como o pelagianismo, o semi-pelagianismo, só que tem duas que se destacam, né? De forma muito forte, que é o calvinismo e o arminianismo. O senhor falando sobre o calvinismo, eu queria que o senhor explicasse para quem tá assistindo ou vai assistir, como que a gente pode entender o calvinismo, né? E aí o pastor Vitor, posteriormente já nos falando também um pouquinho sobre o que é o arminianismo, como que a gente pode entender essas duas doutrinas que sempre estão, na verdade, nos meios de conversa na igreja, né? Nós sempre falamos sobre isso, sempre tem aquele debatezinho na porta da igreja no final do culto. Então, como a gente pode entender, o irmão que está assistindo em casa, como ele pode entender o calvinismo? Bom, nós podemos falar do calvinismo de uma maneira mais estrita. Quando nós falamos do calvinismo de uma maneira mais estrita, nós estamos falando de aspectos particulares a respeito de como que funciona todos os aspectos da vida da pessoa, inclusive da igreja. Então. Mas nós podemos falar do calvinismo de uma forma mais ampla. E eu acho que para as pessoas entenderem, a gente precisaria falar de uma forma mais ampla. Tá. Basicamente, hoje, quando nós falamos de calvinismo, quando as pessoas chegam para mim e elas falam que eu sou um calvinista, na realidade elas estão falando que eu sou um monergista. Tá. Ok? Então, hoje, basicamente o calvinismo é sinônimo de monergismo. Tá. E o monergismo, ele prega que a salvação pertence unicamente ao Senhor. É o Senhor quem escolhe, predestina, Cristo morre em favor dos seus eleitos, ele chama, a pessoa vem, ele santifica a pessoa, ele conserva a pessoa e ela será glorificada. E todo esse processo, ela será glorificada no final. E todo esse processo, não há participação humana. Não há participação humana. O homem é passivo em todas essas coisas. Então, isso é basicamente o calvinismo de uma maneira mais ampla, sem entrar em detalhes pequenos. Uhum. Porque, por exemplo, assim, os calvinistas raiz, vamos dizer assim, eles fazem o pé do batismo, eles batizam crianças. Eu não, sou batista. Uhum. Então, para eles, nem calvinista eu sou. Porque eu não sigo
Ao pé da risca. Todas as regras do que é um calvinista raiz, vamos dizer Tá. assim. Então, por exemplo, tanto o Calvino como o Armínio, eles eram pé do batistas, eles batizavam crianças. Mas nós não. Nós somos de um outro ramo, nós somos batistas, nós não batizamos crianças, né? Mas quando as pessoas veem a gente falar a respeito do evangelho, elas falam assim, você é calvinista. Por quê? Porque eu sou monergista. Aham. Então, o calvinismo é ligado ao monergismo. Não sei se deu para compreender, se quer que eu faça algum complemento. Sim. Não, deu para entender sim. Pastor Vitor, e do outro lado nós temos essa doutrina que é o arminianismo, né? Como que funciona? Se de certa forma o calvinismo é sinônimo de monergismo, como que nós podemos entender então o arminianismo? Certo. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro para os irmãos que eu não sou arminiano, tá? Sim, sim. Então vamos Pra- bater papo, né? Para que, mas também não sou calvinista dos 5 pontos, como é conhecido. Então a gente pode dialogar para eu explicar aqui o que eu creio à luz das Escrituras. O pastor Walter apresentou muito bem a visão calvinista, e quando a gente fala de calvinismo, hoje as pessoas entendem o calvinismo apenas num viés soteriológico, que é a doutrina da salvação. E o calvinismo, que é os seguidores de Calvino, Calvino falou sobre quase tudo que você possa imaginar em âmbitos de fé. Então, as Institutas de Calvino, ele fala sobre vários assuntos. Então, o calvinismo não é uma doutrina unicamente soteriológica. Então, eu creio que aqui no diálogo a gente vai falar sobre a questão soteriológica, que é a que mais pega, Sim. né? Que mais chama a atenção. O Armínio, ele foi um discípulo de Calvino até certo ponto, só que ele rompeu com a visão soteriológica. Então ele acreditava no batismo infantil também, pedobatismo, só que na questão soteriológica ele rompe com o viés calvinista, que é a visão de que Deus é soberano na salvação e que essa soberania divina, conforme foi dito muito bem, tem a questão do monergismo. O que é o monergismo? Mono, vem do grego, é um. Então, se eu falo você é monogâmico, estou me referindo que você só tem um relacionamento com uma pessoa. Monoteísmo é a crença em apenas um Deus. Então, monergismo é a crença em que apenas Deus atua na salvação e que o homem é passivo do começo ao fim na salvação. Então, Deus começa a salvação e ele concretiza a salvação. O arminianismo ele está no lado do sinergismo, Tá. que é a compreensão de que Deus ele inicia o processo de salvação, mas ele conta com a cooperação humana. Então, o ser humano coopera junto com Deus, eles chamam de graça preveniente. Por exemplo, foi dito aqui, logo no início, foi perguntado sobre a questão da depravação total. Se o homem é totalmente depravado, como então ele responde ao Evangelho? Eu deixei até aberto aqui Efésios 2, versículo 1, e outros versos também, versículo de número 5, onde Paulo diz, ele nos vivificou estando vós mortos. Eu gosto muito de usar essa expressão porque o apóstolo Paulo não está dizendo que nós estávamos enfermos em delitos e pecados. Porque o enfermo consegue caminhar, o enfermo ainda consegue responder. Sim. Mas ele diz, você está morto. Então, quando você fala com alguém que está no caixão, no defunto, qual é a reação dele? Nenhuma. Então, o fato de estar morto, o arminianismo compreende que a graça preveniente, eles evitam usar o termo morto e usa o termo que o arbítrio humano estava cativo. É os termos que eles gostam mais de usar. Então, se o arbítrio está cativo, o que Cristo faz por meio do Espírito Santo? Ele liberta esse arbítrio por meio da regeneração, o novo nascimento, e aí então o ser humano é possibilitado a escolher a salvação ou não escolher a salvação. Então ele escolhe. Agora que meu arbítrio está livre, eu escolho ser salvo ou não ser salvo. E eu já compreendo de outra maneira. Esse meu ponto já é mais calvinista, no sentido de que a regeneração antecede a conversão. Na visão arminiana, primeiro Deus te regenera e se você aceitar o evangelho, você se converte. Na visão calvinista é o inverso. A regeneração é o novo nascimento e o novo nascimento te leva diretamente à conversão. E nesse processo, pastor, como que a gente concilia então o homem nesse processo? Essa graça o capacita a aceitar e aí ele tem esse papel de ir ou não ir? Como que funciona?
No arminianismo, aí é que tá. Há o chamado divino, conforme foi dito, né? Deus chama, e a pessoa decide ir ou não até Cristo. Então, dentro daquilo que é chamado dos 5 pontos do calvinismo, conhecido como TULIP, nessa compreensão, o arminianismo crê na graça irresistível. E o arminianismo crê na graça irresistível, enquanto que o calvinismo crê na graça irresistível. Na qual eu também creio que a graça de Cristo, em determinados momentos, ela é irresistível. Só que para o arminiano, você pode resistir. E aí o texto usado é Atos 7, 51, que Estevão diz, olha, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Só que aí, se você for para Romanos 9, lá diz, quem pode resistir à vontade do Senhor? Então há uma disputa para tentar compreender. A graça pode ou não ser resistível. E a gente precisa entender em que sentido o autor está usando graça irresistível em Atos 7,51, em que sentido Paulo está usando graça irresistível em Romanos 9 e os versos que lá falam sobre a graça de Cristo. Então, para o arminianismo, você pode resistir ao chamado divino e não se converter, mesmo sendo regenerado, mesmo tendo a graça preveniente que lhe possibilita responder ao Evangelho. Entendi. Pode falar, pastor, por favor. Eu queria falar um pouquinho sobre a graça preveniente. Sim. Esse é o nome já diz, né? É uma graça prévia, uma graça antecedente. Infelizmente, hoje existe uma ignorância no meio evangélico. E essa ignorância, um pouco ela é decorrente da falta de interesse das pessoas aprenderem, falta de leitura, etc. Pessoas dão preferência ao emocionalismo, às experiências e pouco ao conhecimento. E um pouco, ela também é fruto da negligência dos mestres. E aqui eu quero deixar bem claro que quando eu falo negligência dos mestres, eu estou falando tanto da negligência dos mestres arminianos, mas principalmente dos mestres reformados. A doutrina reformada, vamos usar 3 palavras, e quando a gente fala nessas 3 palavras, basicamente nós estamos usando ela como sinônimas. Reformado, calvinista ou monergista. Tá? Então, sinônimos, né? Não vamos fazer essa sintonia fina. Então vamos usar, quando eu falar reformado, é a mesma coisa que eu estou falando, calvinista ou monergista. Esse assunto de arminiano e reformado é uma coisa recente no Brasil, de 2 ou 3 décadas no máximo. Eu que nasci na igreja, acho que eu sou mais velho do que todo mundo aqui, e eu nasci na igreja evangélica, eu já nasci, já venho de berço batista, né? Quando eu nasci, o meu pai vem de berço católico, a minha mãe vem de berço espírita, mas quando eu nasci, ambos já faziam parte da igreja batista. Então, eu nasci basicamente dentro da igreja. E eu passei décadas dentro da igreja, jamais ouvi falar nisso. Jamais ouvi falar em calvinismo, arminianismo, monergismo, reforma. Não tinha esse negócio. Então, isso daqui é coisa, digamos assim, de 2 ou 3 décadas no máximo. E esse movimento, ele não nasceu basicamente da igreja. Ele nasceu através das editoras, que começaram a trazer livros reformados, dos Estados Unidos principalmente, e alguns pregadores americanos que começaram a fazer sucesso com a internet. John Piper, Paul Washer, John MacArthur, Sproul e etc. Daí, essas grandes conferências, como Conferência Fiel, Conferência da Vida Nova, etc., começaram a trazer esses pregadores. E aí começou a despertar. Então, por exemplo, assim, há 20, 30 anos, jamais uma pessoa que fosse batista, ele se identificaria como calvinista. Nem sabia o que era isso. Tanto que eu, quando conheci as doutrinas da graça, que eu conheci as doutrinas da graça através da internet, há 15 anos atrás. Eu conheci através da internet, vendo os sermões de Spurgeon. Spurgeon foi é considerado o príncipe dos pregadores, né? Sim, sim. E do século XVIII, Batista, e tem um canal do Spurgeon TV, que é do
pastor José Marbessa, a quem eu quero mandar um abraço, foi vendo as interpretações dele de alguns trechos do Spurgeon. Eu já era pastor, eu não conhecia aquilo. Quando eu comecei a ouvir aquelas coisas, aquela interpretação daqueles textos baseados nas doutrinas da graça, eu comecei a chorar. Falei, mas como que eu não entendia isso? Como que eu não entendia isso? Como que eu não via isso? Eu me senti, ao mesmo tempo, enganado, ao mesmo tempo eu me senti um analfabeto, porque como que eu podia ver um texto daquele e não compreender aquele texto? Assim, foi uma mistura assim, de coisas. E daí, as pessoas, eu comecei a compartilhar aquelas coisas que eu estava aprendendo, a pessoa chegava e falava assim, você é calvinista. Eu nem sabia o que era. Eu comecei a pregar, ensinar aquelas coisas, compartilhar. Não, você é calvinista, você é calvinista, você é calvinista. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, você é calvinista? Depende. Depende, né? Então, o calvinismo, o movimento reformado, ele nasceu dessa forma. Então existe essa ignorância, porque é uma coisa um pouco recente no Brasil. Só que aconteceu um detalhe. Grande parte desses grandes pregadores calvinistas reformados que estão aí na internet, até eles ficaram famosos pregando as doutrinas da graça, pregando o calvinismo, etc. Tal. Só que a partir da internet, da pandemia para cá, eles começaram a perceber que a internet era uma fonte de lucro. Porque quando chegou a pandemia, as pessoas... Se eu estiver me prolongando, você... Não, pode falar. Eu falo, hein? Não, mas porque é o seguinte, foi um fenômeno que aconteceu, porque as pessoas não iam na igreja. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa... A CCB até o... CCB é Congregação Cristã do Brasil. Sim. Eles proibiam as pessoas de ouvirem qualquer coisa na internet, ou na televisão, ou no rádio. Não tinha. Não tem literatura, não tem nada. Só que daí chegou na internet, chegou na pandemia, não podia ter culto. O que eles fizeram? Eles começaram a transmitir os cultos da CCB pelo YouTube. Sim. Só que na hora que você acaba um vídeo do YouTube, por exemplo, você entra lá no YouTube para falar de política. Na hora que acaba aquele vídeo que você acabou de assistir, que você escolheu, o que o YouTube vai sugerir? Outros vídeos sobre aquele conteúdo. Então o que acontecia? As pessoas entravam lá para assistir o culto da CCB. Na hora que acabava o culto da CCB, o YouTube começou a sugerir Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Marcos Granconato, Paulo Júnior, e não somente quem estava na CCB, Sim. Quem estava na Assembleia de Deus, quem estava na Deus de Amor, quem estava... Então, daí houve um boom. Sim. Só que daí, eu não vou dar nomes, mas a maior parte deles, vamos dizer assim, percebeu que eles poderiam faturar com aquilo através da internet. Vender curso, vender mentoria, ter milhões de seguidores no Instagram, milhões de seguidores no Facebook, milhões de seguidores no YouTube. Então, se você pegar o discurso deles hoje e o discurso que eles tinham 10 anos atrás, é completamente diferente. Esse discurso, o senhor diz, hoje é mais conciliatório. Exatamente, do mais que tolerante. Mais tolerante. Então, aquilo que eles falaram que era heresia 10 anos atrás, eles já não falam mais. Por quê? Porque na hora que eles falaram... Porque, vamos lá, o movimento reformado, ele não representa 20% do movimento evangélico no Brasil. Talvez nem 10%. Então, 80%, 90% é arminiano. Eu não Daí, diria nem arminiano, semi-pelagiano, Pelagiano, misturado, tudo. uma salada, né? Um pouquinho de cada coisa. Um pouco de cada. De cada. Na hora que eu começo a ser radical, vamos dizer assim, com esse público se torna antipático. Não vai comprar meu curso, não vai me seguir no Instagram, não vai... Então, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza. Então, por causa de ganância, por causa de dinheiro, você abrir mão da verdade para você parecer amoroso, para parecer... Então, quando eu falo dessa ignorância, voltando à graça preveniente, o pastor lembrou muito bem, né, que no arminianismo, basicamente, quase todo arminiano, a não ser que ele seja pelagiano ou seja pelagiano, ele vai acreditar o homem está morto.
Ela fala assim, Sim. mas como que o morto Responde. responde ao evangelho se está morto? Daí vem o arminiano e fala, não, mas tem a graça preveninte. Ele recebe um pouco de graça, uma graça prévia, e essa prévia vai dar uma certa habilidade para o homem responder. Dá uma condição de resposta? Exatamente. Vai dar uma condição para o homem responder. Daí, ele fica habilitado para responder sim ou não. É diferente do calvinismo, que depois ele pode falar. Só contribuindo aqui, é tão radical a visão bíblica em relação à depravação humana, que lá em Isaías vai dizer para nós que toda a nossa obra de justiça é como trapos de imundícia. Então, assim, você imagina, você vai fazer um bem para alguém que está passando fome, uma necessidade, e você contribui positivamente para aquela pessoa. Na minha visão, aquela atitude, nossa, ela foi uma virtude. Na visão bíblica, quando você faz qualquer coisa sem o Espírito Santo, sem a atuação divina, você está totalmente depravado. Eu gosto de usar uma alegoria que eu retirei do livro Espírito Santo, do Matthew A. Jones, a quem eu admiro muito. Ele diz muito bem a questão do pudim. Você imagina você pegar um pudim ou alguma coisa que você gosta muito e você leva até alguém, aquele pudim saboroso, eu amo pudim, né? Só que se alguém cai no esgoto, pega o pudim com a mão e me entrega o pudim, eu vou receber? Eu vou comer? Alguém aqui comeria? Creio que não. Por quê? Ainda que o pudim esteja saboroso, suculento, quem está entregando o pudim está tudo contaminado. Então, assim são as nossas obras sem o Espírito Santo que nos limpa deste pecado. Então, a situação do homem sem Cristo é uma situação de total depravação. Ele está morto espiritualmente. Ele não consegue responder positivamente ao chamado do Evangelho. Então, nesse ponto, eu concordo com a visão calvinista de que é só Deus para trazer vida ao ser humano. Mesmo que o convite seja verdadeiro a todos, conforme ele diz lá em João 6, só pode ir a ele quem o Pai o trouxer. Então, ninguém pode ir até Jesus se antes o Pai não for até ele e trazer até Jesus. Pastora, posso só uma dúvida? Agora surgiu na minha cabeça aqui. Pastor Vitor, o convite é verdadeiro, só para ver se eu entendi. O convite é verdadeiro, só que só aceita aquele que ele dá graça para aceitar. Perfeito. Então, me tirem essa dúvida, só para ver se eu entendi certo. Não seria, então, de uma certa forma, mentiroso o convite? Porque se eu te faço um convite sabendo que você não vai vir, não coloca em xeque esse convite? Tipo assim, pastor... Tô te convidando por educação. Eu tô te convidando por educação, tipo, conveniência ou não? Ou eu entendi errado? Por exemplo, e aí eu queria ver como que vocês lidam, né, nesse texto, até pra mim tirar essa dúvida mesmo. Acho que a 1 Timóteo 2,4 fala que ele quer que todos se salvem. Uhum. Nessa perspectiva, ele quer que todos se salvem, mas ele não dá graça para que todos se salvem? Seria isso? Eu acredito que esse ponto, eu, pastor Walter, devemos discordar, porque eu sigo a linha do John Piper e eu recomendo este livreto. É um livro muito pequeno. Deus deseja que todos sejam salvos, e esse livro ele me fez compreender a questão da doutrina, essa doutrina com muita profundidade. Por quê? Os textos bíblicos, eles mostram com muita clareza que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, 1 Timóteo 2:4, 1 João capítulo 1, capítulo 2, versículo 2, livro de Ezequiel, capítulo 18, e várias outras passagens que diz: eu, Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio. A propiciação, creio eu, que foi feita por todos os seres humanos. Inclusive, eu não por aquilo que eu tenho lido de Calvino e tenho visto, não creio que Calvino defendia a ideia de expiação limitada, que acho que é outro ponto que eu devo discordar do pastor Walter. Só que, focando nessa questão, parece contraditório Deus querer que todos sejam salvos, mas não usar todos os meios para trazer todos a Ele. Só que, olha o que Romanos 9 diz para a gente no versículo de número 15. Pois diz Moisés, compadecer-me-ei de quem quiser me compadecer e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia.
Então eu digo que Deus não é obrigado a salvar ninguém. Se ele não salvasse ninguém, ele continuaria sendo Deus. Então, se ele escolheu ter misericórdia de alguns, ele continua sendo bom, fiel e todo-poderoso. Essa minha compreensão de que Deus não pode querer que todos sejam salvos, mas ao mesmo tempo não decreta a salvação de todos, é uma visão lógica que a partir de um princípio grego. Só que a visão bíblica parece ser contraditória, mas ela parece ser contraditória para quem? Para mim, e eu que sou pecador. Então, para tentar deixar isso mais claro, vamos lá. Atos, capítulo de número 4, versículo de número 27, se não falha a memória, diz para nós que Deus, ele juntou na santa cidade de Jerusalém e fez com que as pessoas crucificassem o seu filho Jesus. Quando as pessoas fizeram isso, automaticamente elas pecaram. Só que a pergunta é, Deus queria que Jesus fosse crucificado? Sim ou não? Por um lado sim e por outro não. Como assim? Por um lado ele queria porque ele assim enviou o seu filho para trazer salvação ao mundo. Mas por outro lado, alguém teria que pecar. E todo pecado fere a santidade divina. Então quando você olha biblicamente, quem foi que fez o censo em Israel? Foi Davi? Foi Deus que induziu Davi ou foi Satanás? Quando você vê os textos de Crônicas e Samuel, em uma passagem diz que Deus induziu a Davi fazer o censo e outro diz que foi Satanás. Aí você, a partir de uma visão estrita, olhando o texto, fala, contradição, mas não é. É como Martinho Lutero diz, que Satanás é um cachorro na coleira de Deus, que Deus deixa ir até onde ele quer. Então Satanás também é um instrumento de Deus para fazer aquilo que ele quer fazer. Então, parece ser contraditório para mim Deus querer que todos sejam salvos, mas ao mesmo tempo não decretar a salvação de todas as pessoas. Para finalizar aqui, quando a gente olha lá no livro de Marcos capítulo 4, eu sempre digo, por que as pessoas... Jesus pregava por parábola? A resposta de quase todo mundo qual que é? Ele pregava por parábola para ficar mais fácil, mas é o inverso. Sim. É o inverso, porque Jesus diz que se ele não pregasse por parábolas, as pessoas se arrependeriam e teriam seus pecados perdoados. Está lá em Marcos capítulo 4. E o que ele diz? Ele diz que ele pregava por parábolas para que fosse até ele apenas aqueles que foram pré-ordenados por Deus. Aí a gente pode tentar depois falar a diferença entre arminianismo e calvinismo, os critérios ou o critério que Deus utilizou para salvar uns, escolher uns e não outros. Para Armínio é uma visão, para Calvino é outra visão. Todavia, Marcos 4 deixa evidente para a gente que Jesus pregou por parábolas porque ele queria que fosse salvo apenas algumas pessoas. Então, por um lado, ele chama a todos, vinde a mim todos. Mas, por outro lado, ele fala assim, eu vou trazer só alguns. Como compreender isso? Não dá para o finito compreender o infinito. Não dá para o temporal compreender o eterno. Então, é que nem a doutrina da Trindade. Alguém consegue compreender, exaurir a doutrina da Trindade? Creio eu que não. Como dizia, se não me engano foi Agostinho, tente entender a doutrina da Trindade e ficará louco. Negue-a e perderá a salvação. Então, tem coisas que eu não entendo. Por quê? Porque a minha mente é finita. Então, o que eu faço? Só creio. Uma pergunta para os dois, tá? Existe livre-arbítrio após a queda? Mas, ou é peraí, só... a gente precisa encerrar esse assunto. Eita, vai. Então vai. Pode falar. Senão... Eu acho que um podcast só não vai dar não, Ivana. Não, porque é o seguinte, a coisa é muito simples. Deus é Deus, Ele é todo-poderoso, Ele tem poder sobre todas as suas criaturas, e se Ele quisesse salvar todos, Ele salvaria todos. Então, Deus não quer salvar todos. Se Deus quer salvar todos, Ele salvaria todos. Então, eu queria voltar um pouquinho. Seguinte, sobre a graça preveniente. A graça preveniente é uma doutrina católica romana. Então, se você pegar lá, voltando um pouquinho mais, quando surgiu a Reforma Protestante, que Lutero pregou as 95 teses no dia 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do castelo de Wittenberg. As 95 teses que ele pregou lá não tinha nada a ver com sola escritura, solus Christi, sola gratia, soli deo gloria, nada disso.
ele estava ali combatendo, ele estava levantando teses para debate, por isso chama tese. Então ele falava basicamente a respeito das indulgências que a igreja vendia para construir a igreja de São Pedro, né? Só que à medida que foi desenvolvendo as discussões a respeito da reforma protestante, Lutero começou a perceber que o que tinha por detrás de toda a teologia da igreja romana, daí vai entrar o que a irmã perguntou, estava o livre-arbítrio. Então, rapidinho, então pedindo só para o senhor falar mais próximo do microfone. Ah, tá bom. Então, por detrás de toda aquela discussão estava a questão do livre-arbítrio. Erasmo de Roterdã era um amigo de Lutero, um frei também da igreja romana, e ele escreveu um livro defendendo o livre-arbítrio a pedido do Papa, do imperador Carlos V e do rei Henrique VIII. Ele fez um livro chamado Diatribe do Livre-Arbítrio, uma defesa do livre-arbítrio. E quando Lutero ficou sabendo daquilo lá, ele esperou um tempo e ele respondeu aquele livro com aquele livro muito conhecido que é Nascido Escravo, que é uma tradução que tem da Editora Fiel no Brasil. E ele, por causa da defesa do livre-arbítrio que Erasmo fez... Pastor, só um minutinho. Só avisa no áudio que brecou e a gente vai abrir... O áudio está rolando. Só avisa que vai abrir de novo uma outra sessão. Porque essa eu não sei se ficou muito pesadona aqui. Parou. Travou. Vai abrir uma outra live? Antes dessa sua fala. Fechou. Eu tenho que recomeçar? Sim. Gente, Eu tenho que recomeçar a falar? fechou. Vai abrir novamente uma... Gente, a imagem aqui travou por algum motivo, mas a gente vai abrir uma outra live, é isso? Isso mesmo. A gente vai abrir uma outra live e o pastor Walter vai voltar falando onde ele estava, tá bom? Mas onde eu estava onde? No começo dessa fala? No começo dessa fala? É. O áudio normal. Isso. Deixa eu só ver aqui. Não, acontece. É que os convidados hoje são pesados, então... Pesado? Não. Nem eu, nem ele são pesados. Pesado no intelecto. Pastor, você quer mais café? Quer, pastor, café? Tá no ar, tá? Ainda tá no ar, só não tá... Ah, tá no ar? Tá bom. Só vou tentar recuperar aqui. E eu aqui. Olha aí. O senhor me chamou de gordo ao vivo, hein? Daqui a pouco eu vou dizer gordofóbico. Se bem que pesado é diferente de gordo, né? É verdade, a diferença. Não vai ter jeito mesmo, a gente vai abrir uma nova live. Tá bom? Galera, não vai ter jeito mesmo. A gente vai abrir uma nova live, tá bom? Aguarde aí que vai atualizar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui porque tá pra acompanhar.